Olá, bem-vindo à demo de Planejamento de Produção e Recursos Analíticos do S/4HANA. O objetivo é demonstrar como as ferramentas do SAP podem ajudar no desempenho do processo da área de rochas ornamentais. Nós vamos iniciar nossa demo mostrando os aplicativos em Fiori que já são nativos do S/4HANA. Então, aqui na guia Monitorização de Execução de Produção, é possível visualizar diferentes aplicações, como, por exemplo, causa de refúgio, refúgio de material, refúgio da operação, excesso de consumo de material e duração de execução das operações. Então, em real time, é possível ter, por exemplo, qual a quantidade de refúgio para cada material produzido. Além disso, é possível acessar cada aplicativo e obter mais informações em diferentes visualizações, como por exemplo, eu tenho esse gráfico, onde é mostrado por centro de trabalho a duração realizada de cada centro. Para obter mais informações, cada aplicação tem a função Drill Down, onde eu posso acessar de forma tabelar e obter mais dados, como por exemplo a duração real, a duração planejada, o desvio dessa operação, quando foi executada essa operação, qual é o número da ordem de produção. Diversos dados são mostrados para cada operação. Além disso, é possível também alterar a forma de visualização para outros gráficos, como por exemplo um gráfico de barra, onde mostra a diferença entre o real e o planejado. Além dessas aplicações, é possível também visualizar a cobertura de estoque através das aplicações de MRP. Então, para isso, a gente vai na guia de Planejamento de Material e Produção e acessa a cobertura do estoque. É mostrada uma relação com diversos materiais e a disponibilidade do estoque ao longo do tempo. Além disso, é possível visualizar aqui a primeira falta desse material. É possível mudar o layout desse relatório com mais informações da área e também o período que eu quero visualizar essa disponibilidade de estoque, como por exemplo nos próximos 28 dias ou nas próximas semanas. Além de visualizar a forma geral do relatório, é possível acessar individualmente cada material para visualizar a cobertura do mesmo. A cobertura desse material é mostrada, assim como o estoque total, todas as reservas que são efetuadas para esse material, todas as necessidades previstas e o que eu tenho de produção para suprir essas necessidades. Nesse momento, é possível executar o MRP ou então gerar as ordens de produção através das ordens planejadas. Nesse gráfico também é possível alterar a forma de visualização. Eu consigo ver ao longo do tempo como ficou o meu estoque. Então, para isso, a gente navega entre os meses. Nesse caso, esse material não teve muita variação do estoque. Nesse momento, é possível aqui transformar a ordem de produção, a ordem planejada para a ordem de produção, tendo assim condições de realizar a confirmação da produção. Para atendimento ao processo de granito, foram criadas diversas aplicações no produto de granito. Acessando aqui a guia Aplicações de Granito, é possível acessar o apontamento de produção e a criação do cavalete. O processo de granito funciona basicamente da seguinte forma: é criada uma ordem de produção para a geração da chapa bruta, consumindo o bloco, e depois é criada uma ordem de produção para a geração da chapa polida,
seria o produto acabado, para a geração aí posteriormente dos cavaletes. Então, o primeiro momento é realizado o apontamento de produção, onde nessa aplicação é escolhido aqui o centro de trabalho, onde foi produzido os produtos, e quais são as ordens que eu tenho disponível para ser realizado o apontamento. Aqui mostra as ordens que já foram apontadas e aqui as pendentes de apontamento. Então, basta clicar na ordem, que é mostrado aqui o grid para apontamento dessas chapas. O objetivo foi obter agilidade no processo, uma vez que, para cada bloco consumido, são geradas N chapas. Nesse caso, como exemplo, 48 chapas, tendo uma altura aí de 2, a espessura de 3, e aqui eu consigo gerar chapas. Nesse momento, as chapas são geradas. Ainda não foi gerado no estoque, e sim apenas digitei a quantidade de metros quadrados de número de chapas que o bloco estaria gerando. É possível informar também algumas informações de produção, como por exemplo, parâmetros de máquina. Além disso, é possível visualizar os movimentos de materiais que serão executados. Então, aqui eu tenho o movimento 101, que é para eu colocar no estoque, da entrada no estoque em 192 metros quadrados, que são resultantes das 48 chapas que foram inseridas, o bloco que eu vou estar consumindo, e aqui o fio diamantado. Aqui é possível inserir informações ainda na máquina relacionado com o orímetro e o turno que foi produzido esse material. Depois, basta confirmar o apontamento. Nesse momento, o programa confirma a ordem de produção e cria automaticamente a próxima ordem de produção, que seria a ordem de produção do produto acabado. Então, nesse momento foi produzido o produto semi-acabado, que é a chapa bruta, e agora nós vamos produzir o produto acabado, que é a chapa polida. Então, a ordem gerada foi a 1483. Eu vou entrar em modificar a ordem de produção para que a gente consiga fazer aí a liberação dessa ordem. Aqui em componentes, são mostrados aqui diversos componentes trazidos já da lista técnica. Eu vou excluir alguns aqui pela disponibilidade, mas nesse momento seria consultado o estoque e aquele que não teria disponível, a ordem iria avisar. Aqui é possível ter o roteiro que foi gerado para essa ordem de produção. Então, aqui são os centros de trabalhos, todos os postos
que o material vai ter que passar. Então, primeiro ele vai ter um tratamento, depois ele vai receber uma tela, um reforço, depois vai levigar, resinar, até chegar à fase de polir o material. Então, aqui a gente vai liberar essa ordem para apontamento, execução da operação. E vamos voltar aqui na tela de apontamento para executar o processo para chapa acabada. Vou executar aqui somente uma operação como exemplo. Mil quatrocentos e oitenta e três. Então, nesse momento, eu informo as chapas que vão estar passando pela minha máquina. É possível apontar em massa ou individualmente. Eu apontei um conjunto que deu 20 metros quadrados. Possível visualizar se tem material. Nesse caso, eu retirei todos os materiais, mas se eu tivesse componente, seria nesse momento. Aqui mais informação de parâmetros de produção. Todas essas informações são guardadas para depois serem gerados relatórios. Informação de eurímetro. E aqui o turno. Apontei, mas a chave não gerava estoque. Vou apontar aqui a última operação, que é a operação de fato que vai realizar a entrada de material. Então, selecionei as mesmas 20 que passaram pela operação anterior. Então, agora ele vai fazer o movimento 261, que é consumo da chapa bruta, e o 101, que é colocar o material em estoque. Aqui é possível inserir defeitos por quadrantes do material. E aqui inserir a data de lançamento. Após isso, o semáforo indica que existe uma confirmação parcial, ou seja, que eu não confirmei todas as chapas ainda, tá? Mas já foram gerados algum estoque. Se a gente acessar a aplicação de cavalete, é possível montar o cavalete nesse momento, que eu já tenho chapa acabada disponível no estoque. Então, aqui, o cavalete nada mais é que uma junção de chapas para facilitar o armazenamento desses materiais no estoque e a forma também que eles são vendidos. Seriam uma embalagem, mas também no sistema a gente agrupa, sendo aí um grupo de chapas, tá? Então, aqui eu vou inserir o material que a gente produziu. Pegar o código do material. Então, aqui o cavalete já foi gerado.
Então, esse é o novo lote que indica o agrupamento das chapas que foram produzidas. Nesse momento, eu tenho que inserir quais são essas chapas, tá? Vou filtrar aqui. Procurar o número da chapa que foi gerado. Então, é 20.020.507. 020.507. Poderia abrir uma lista, mas para facilitar, eu vou selecionar essas chapas aqui. Então, aqui eu tenho alguns campos obrigatórios, como a classificação desse cavalete. Clicar aqui novamente. Inserir o material. Criar o cavalete. Inserir as chapas no cavalete. Vou colocar a classificação. Incluir as chapas. Então, nesse momento, as duas chapas que eu selecionei foram inseridas no cavalete. Isso quer dizer que agora eu tenho um cavalete que tem 8 metros quadrados com duas chapas, tá? Então, aqui é possível colocar informações de peso, medida, emitir etiqueta, colocar foto, transferir entre depósitos,
Então, eu tenho diversas informações aqui. Além disso, é possível também abrir o lote de controle para que esse cavalete seja analisado pela qualidade. Aí seria um outro tópico, mas também é possível gerar esse tipo de informação. Depois do cavalete montado, é possível ter acesso ao relatório de cavaletes. Esse relatório ele mostra todos os cavaletes que estão montados para determinado material. Então, aqui, selecionar o material. Então, é possível obter todo o controle do cavalete, de metro quadrado, de classificação, se ele está reservado, de qual pedreira que ele é. Então, aqui eu tenho o material, a descrição do material, qual é o cavalete que ele está, qual é a pedreira, quais são as classificações, as medidas, comprimento, altura, largura e informações também de cliente, se está reservado, se não está reservado. Então, é possível adicionar e remover colunas aqui para você conseguir saber se esse material está com o cliente, qual é a ordem de venda. Então, eu tenho aqui um relatório ALV, onde é possível adicionar e remover informações que ele é bem utilizado aí para o controle de chapas e cavaletes. Além disso, eu tenho um relatório também de estoque de blocos, onde eu consigo saber qual é a quantidade de estoque de cada bloco e, além disso, as características. Nesse setor é muito utilizado características, onde é possível saber comprimento, altura, largura. Então, aqui eu tenho o material, qual é o lote, qual é a pedreira, classificação, comprimento, altura, largura, metragem cúbica, a bruta, a líquida. Então, todas as informações também é possível obter nesse material. Então, as informações de produção seriam essas. O objetivo é facilitar o apontamento da produção, tendo aí um apontamento em massa com diversas chapas com somente um clique.